E para você sintonizado na Unesp FM em 105,7, ligado no Observatório do Esporte, vamos à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Atualmente existem cerca de 800 times espalhados pelo Brasil. O Campeonato Brasileiro agrega 101 times, divididos entre séries A, B, C e D. No entanto, esse número corresponde apenas a 13% do cenário futebolístico brasileiro. Os outros 87% geralmente caem no esquecimento. Foi com esse objetivo que o blog Jogos Perdidos surgiu em novembro de 2004. A ideia de fazer uma cobertura sobre times que não são abordados pela grande mídia foi o que motivou um grupo de amigos a se juntar. Fernando Martinez é um dos fundadores do blog e acompanha jogos renegados pela grande mídia desde 1995. Ele conta como surgiu o blog. O blog foi fundado, entre aspas, por 8 pessoas. Os 8 já se conheceram em estádios. E a ideia surgiu por quê? E eu comecei a fazer foto na 2002, 2003, quando a gente ia no jogo não voltava o ingresso, né? A gente não conseguia ficar com canhoto de ingresso, ficava com o clube. Então eu comprei uma maquininha fotográfica para poder fazer um registro, né? Para poder registrar que eu tinha ido no jogo. E foi surgindo a ideia do quê? De colocar as fotos num site. Por exemplo, dos 8, 3 tinham ido no jogo. Então eu postava alguma imagem para os outros verem com que camisa o time jogou, como é que estava o estádio, né, algum lance da partida que eles não foram. Em 2004, quando conheci o Emerson, ele é do blog até hoje, mas ele já não escreve mais, que é torcedor do Jabaquara e tal, e que é jornalista também, essa ideia, eu já tinha o blog da banda, eu já sabia como funcionava. Tinha o lance das fotos que a gente hospedava. E conversando com ele, falou, por que a gente não coloca umas fotos do jogo, cria um blog e faz um textinho só, né, um parágrafo, mas era mais, a ideia era para consumo interno nosso, sabe, não era para divulgar, era para deixar um registro na internet. Atualmente, 5 pessoas fazem parte do blog. Fernando explica o que é considerado um jogo perdido. É um jogo fora do holofote da grande mídia, assim, sabe? Jogo de divisão de acesso, jogo de base, jogo feminino, jogo que a grande mídia não olha. E quando olha, é aquela coisa mais que eles levam pro lado do pitoresco, sabe? Pra tirar sarrinha, pra ficar brincando, e a gente nunca curtiu isso, cara. Então, por isso que a gente acabou criando, de certa forma, na época. Até hoje foi realizada a cobertura de quase 2.700 partidas, mostrando 613 equipes diferentes de todo o Brasil. A seleção dos jogos em que será realizada a cobertura é através das tabelas dos campeonatos, sendo um jogo por final de semana. No entanto, a questão financeira atrapalha um pouco, pois não existe auxílio de patrocinadores. A gente gasta do bolso mesmo. É porque a gente gosta, em primeiro lugar, né? Então aí a gente vai indo, a gente nem se importa, assim. A gente já teve parceria, mas isso há muito tempo atrás. Às vezes a gente acaba, tem um jogo mais longe que dependendo do final de semana não dá pra ir por causa da grana e tal, mas isso é normal, né? A maioria dos jogos em que o blog está presente é no estado de São Paulo, mas já rodaram o Brasil inteiro, como comenta Fernando. Olha, cara, a gente foca mais em São Paulo por causa da questão financeira, questão do trabalho de todo mundo, mas tendo a chance, a gente sempre sai daqui. Tanto que a gente já fez no Sudeste inteiro, já fez no Sul, jogo no Nordeste, a gente já foi no interior do Amazonas para fazer jogo. Então depende da disponibilidade de todo mundo, mas a gente não tem limite não é a gente só fica em São Paulo. Quando dá, a gente sai. A gente já viu jogo fora também, já fui na Argentina, colega meu já foi no Chile. Então a gente vai, vai no que a gente iria no dia a dia. Aí acaba tudo virando matéria, né? Tudo virando post lá no blog. Em pouco tempo a ideia foi conquistando seguidores. O blog fez tanto sucesso que acabou ganhando um quadro no programa de televisão Bola na Rede, da emissora Rede TV.
Na época, o programa era exibido aos domingos, das 6 da tarde às 8 da noite e apresentado por Fernando Vanucci. Fernando Martinez conta como isso aconteceu. Cara, eles que entraram em contato com a gente, porque a gente, com 7 meses de blog, a gente teve uma matéria, o pessoal do Esporte Espetacular fez uma matéria com a gente, que foi num domingo, cara, muita gente assistiu. Teve matéria em jornal, matéria em rádio, teve matéria nossa na Placar, isso 2005, primeiro semestre de 2006. Aí em setembro de 2006 eles entraram em contato, o diretor que tinha lá, que hoje está na Bandeirantes inclusive, e falou, putz, eu quero trazer vocês para cá para fazer o que vocês fazem no site, no blog, eu reproduzi na televisão. E a gente levou um tempinho, porque o nosso medo que era para não virar uma caricatura, entendeu? Não entrar nesse lance das matérias pitorescas, que só tiram sarro, que leva pro lado engraçadinho da coisa, sabe? Não, mostrar a dificuldade, mostrar o cara que faz o gol e que tem que ir embora de ônibus, a dificuldade do torcedor para assistir, a dificuldade do dirigente. Então a gente conseguiu conversar bem com eles. E a gente ficou um ano no ar, a gente gravava um jogo por semana e era uma matéria de 10, 12 minutos. A emissora disponibilizava o equipamento e o transporte, mas o trabalho não era remunerado. A presença na televisão proporcionou maior visibilidade ao blog, que começou a influenciar torcedores. Catanduva, Monte Azul, em Extrema, a gente tinha um time em Extrema, que é sul de Minas, que a gente fez, que o pessoal mandava e-mail, estou acompanhando o time agora por causa de vocês. Isso já acontecia com o site antes, e na televisão aumentou, muito isso, cara, de o pessoal começar a ir nos jogos por causa do site, por causa do que a gente fazia na televisão. Pô, isso é sensacional, né, cara? Muitos torcedores convidam o blog para assistir aos jogos da cidade. Um dos motivos para esses convites, segundo Fernando, é a certeza de que será uma cobertura séria, enaltecendo o jogo e os jogadores. Murilo Surian acompanha o blog dos Jogos Perdidos praticamente desde o início e conta como descobriu ele. Eu conheci o blog através de alguns fóruns na internet, o pessoal postava a foto do jogo que o pessoal ia e a partir daí que eu conheci o blog e todo o seu conteúdo. Murilo se identifica com os Jogos Perdidos e conta o que já fez para ver seu time de coração, o 15 de Jaú, jogar. No ano de 2010 teve uma viagem que ficou marcada porque nós fomos em 7 numa Kombi, ano 64, se eu não me engano, a Kombi tinha até nome, chamava Judite, o proprietário dela falou que era boa, que ela podia ir seguir a viagem, só que aí ela nunca tinha pegado estrada, deu muito problema ao longo do caminho, não marcava o combustível, o óleo vazava e ela precisou parar 2 ou 3 vezes até chegar em Taubaté, inclusive ela nem chegou num posto próximo ali de Caçapava, a gente deixou com um mecânico e o proprietário da Kombi alugou 2 táxis para levar a gente para ir para assistir a partida. E aí o 15 ainda perdeu e só depois de esperar muito tempo o mecânico devolver a Kombi que a gente conseguiu voltar para show. E na volta ela também deu problema, vazou o óleo, então foi uma viagem que fica só as histórias, mas foi triste, né? Gastamos dinheiro, 15 perdeu, a Kombi deu trabalho e um mecânico ainda enganou a gente. Muito bem, antes da gente colocar aqui para debate, né, até para conhecer um pouco mais a respeito deste assunto, agradecendo a quem colaborou com o conteúdo desta semana, o torcedor Murilo Surian e também ao pessoal do blog Jogos Perdidos, em especial ao Fernando Martinez. E para começar o nosso bate-papo a respeito da matéria, o Thiago Pavini já está por aqui, já está na mesa também. Thiago, como foi essa cobertura, esse contato com o pessoal do blog Jogos Perdidos? E a gente que entende bem, né, do que se trata Jogos Perdidos para quem torce para o Noroeste, 15 de Jaú e outros tantos clubes do interior do estado de São Paulo, clubes tradicionais que infelizmente perderam apelo nos últimos anos, né? Primeiramente, um grande abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes, e começar parabenizando o pessoal do blog Jogos Perdidos. Eles completaram 10 anos de existência no último sábado, dia 1º, e nesses 10 anos de existência, o Fernando Martinez me disse que eles fizeram a cobertura de 7 finais da 4ª Divisão Paulista. 4ª Divisão Paulista que, infelizmente, 15 de Jaú,
e Noroeste estarão ano que vem. E eu diria que a 4ª Divisão Paulista do ano que vem vai ser uma das mais disputadas da história, diria até que vai equiparar a 1ª Divisão Paulista, porque vamos ter grandes times como 15, Noroeste, União São João, Portuguesa Santista. Vai ter muita pauta pro pessoal do blog, né? Exatamente, vai ter... Eles vão narrar um Noroeste 15 na final? A gente espera que esse jogo a gente possa ver na 1ª divisão. Depois ainda. disso não cai mais, né? Na final, Graças a Deus não, né? Na final eu não garanto, mas na primeira fase, como eles vão regionalizar a disputa, né? 15 de Jaú e Noroeste vão se encontrar na primeira fase no ano que vem. Exatamente. Queria chamar a atenção para os aspectos da entrevista. O Fernando Martinez, ele disse que o blog também não se restringe apenas ao futebol masculino, eles também abordam o futebol feminino, tanto o futebol feminino da categoria principal, quanto as categorias de base. Então eles dão essa abertura também, e é importante frisar que eles fazem a cobertura de jogos oficiais, jogos que são organizados por federações, estaduais ou regionais. Ele até disse que algumas vezes fizeram cobertura de jogos amadores, só que casos esporádicos, porque senão seria um leque muito grande de cobertura de futebol. Eles iam assistir todo dia futebol para fazer cobertura de jogos perdidos. Thiago, eu diria que no que diz respeito ao futebol feminino, quase todos são perdidos. Sim. Porque se não fosse agora a Caixa Econômica Federal organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o futebol feminino não existiria no Brasil. O que é uma lástima, o que é algo lamentável. E mesmo com esse patrocínio da Caixa, há cerca de 3, 4 semanas, me refresca a memória, houve um jogo com televisionamento direto pela televisão que não aconteceu porque não havia ambulância em campo. Um jogo no Rio de Janeiro. O jogo foi cancelado porque não havia ambulância. Então eu diria que o futebol feminino quase sempre é um jogo perdido, não por força das jogadoras e das atletas, mas pela falta de atenção que a imprensa brasileira e as autoridades concedem a essa modalidade. Pois é, mas pelo menos estão sendo televisionados. Pois é. Alguns jogos aí da Série D, eu acho que não são. Os jogos da Série D, acho que não são televisionados. Não é a nossa discussão aqui, mas há uma corrente que até defende que não se diga futebol feminino, que se diga futebol de mulheres. Eu particularmente não acho que isso resolva a situação, porque se a gente começa a falar de futebol de mulheres, vamos supor então que exista um futebol de homens. E eu acho que isso só acirra ainda mais as distinções. Eu diria futebol, assim como o vôlei tem esse problema, Tugamé? Basquete, qualquer outro atletismo, não tem... E é pejorativo, depreciativo para o vôlei falar que é o vôlei feminino? Eu imagino que não. Não. E o vôlei é um dos poucos esportes que tem alguns desafios que são de duplas mistas, né? Exatamente. E nesse ponto que é importante ter blogs como Jogos Perdidos para fazer essa abordagem, né? Antes deles terem o blog, eu queria também fazer um depoimento aqui. A minha última partida como árbitro profissional da Federação Paulista de Futebol foi em 1999, em Itaquaquecetuba, que é uma cidade da Grande São Paulo, ali entre Poá, né? E o jogo que eu apitei foi Itaquaquecetuba e Elosport, que era uma equipe que estava sediada à época em Capão Bonito, na região sudoeste do estado de São Paulo. E esse jogo reunia o último colocado da Série B1, que é a atual 4ª divisão, que vocês conhecem bem, vocês já até testaram isso. Então era o último colocado contra o penúltimo. E me deram como prêmio ser o árbitro dessa partida. Minha última partida oficial. Eu apitei o último versus penúltimo da última divisão do Campeonato Brasileiro. O seu último jogo. Isso foi matéria da revista Placar, em que eles faziam uma comparação Terra de Gigantes, que era o jogo Palmeiras e Corinthians no Morumbi, pelo Brasileiro, contra esse jogo da 4ª divisão. E nesse jogo havia lá, acho que uma dúzia de pagantes. Alguns deles que aparecem na matéria da Placar são justamente os integrantes aí do grupo que foram ver aquele jogo que de fato era um jogo perdido na Grande São Paulo. Então temos um integrante na mesa que já apitou um jogo perdido. Zeca e Carlão, né? Vocês, aqui nós temos 2 exemplos, o Guilherme e o Thiago, que estão acostumados com os jogos perdidos, né? O Guilherme com o Noroeste, o Thiago com o 15 de Jaú. E a sua Lusa, tem a lembrança de algum jogo perdido? E você, Carlão, do nosso Palmeiras? Daqui a um ano eu vou poder relatar melhor, né? Porque a Série C, imagino que alguns encontros serão estádios extremamente perdidos, aos quais a portuguesa não está habituada de frequentar. Então esperemos daqui a um ano que eu volto. Mas eu diria o seguinte, foi bom a portuguesa cair para a Série C, porque a portuguesa vai ser campeã da Série C e vai ser o único clube que vai ter o título da Série C e da Série B, coisa que o Fluminense não tem. O Fluminense foi campeão da Série C
Mas quando ele voltou para a Série B, ele subiu direto do elevador para a Série A. Então ele não tem título da Série B. Ele pulou do... Quando ele disputou a Série B, ele caiu para a Série C. Quando ele voltou, ele pegou o elevador e não passou pela Série B. Então, o elevador não parava em andar par? Não parava. Alguns elevadores não têm o 13º andar, né, Carlão? Então é o seguinte, a Portuguesa vai fazer frente ao Fluminense, teremos títulos que o Fluminense não tem na sua história. Porque tem a questão também, né, Carlão? Não sei se você falar isso. Quando o Palmeiras estava na Série B, alguns jogos foram perdidos, porque só estavam disponíveis em TV a cabo. Os jogos eram na sexta e no sábado à noite. Mas alguns passavam na TV aberta, sim. Mas jogo perdido pro Palmeiras é um caso de derrota só, né, Tuca? Porque acho que não dá pra pensar nesse sentido, porque a torcida sempre compareceu, mas talvez a falta de uma... Não, mas eu acho que eu entendo o conceito de jogo perdido também, aquele que você não tem acesso pela mídia, né? Que eu acho que é a ideia do blog também, né? Que eles dão jogos perdidos. Mas veja só, o Thiago falava antes de começarmos a gravar, se eu me lembrava de um Portuguesa 5, 15 de 1 no Canindé. E ele citava esse jogo como um daqueles que seria visitado pelo grupo dos Jogos Perdidos. Um jogo no Canindé da Portuguesa, na primeira divisão do Campeonato Paulista, jamais será um jogo perdido, porque tem todo um apelo midiático da imprensa de São Paulo. Um jogo do Palmeiras, qualquer que seja a divisão, na 4ª divisão do Paulista, não será um jogo perdido. É o que o Carlos acabou de falar. Sim. Porque o Palmeiras vai carregar sempre imprensa e apelo midiático, qualquer que seja a divisão em que ele esteja. Jogos perdidos são esses, de equipes pequenas, sem muita tradição, equipes de aluguel, que tem um nome, que nem esse Elo Sport que eu acabei de citar aqui, que mudava de cidade, e que disputam a rabeira na tabela do campeonato. Teve um jogo perdido aqui em Bauru na última sexta-feira da semana retrasada, que foi a final do basquete. Sim, eu ia comentar isso, um jogo esperando, perdido. Foi um jogo perdido. Por quê? Porque não foi televisionado. Não foi televisionado, a mídia... Tirando a mídia regional de Bauru, se você procurar a própria Folha de São Paulo, que é um jornal do estado de São Paulo, no dia seguinte tinha notícias da NBA, mas não tinha o resultado de quem foi o campeão paulista. Realmente. Teve a transmissão da TV Prevê apenas, né? Que transmitiu ao vivo. Nos outros anos teve a transmissão da ESPN, que acabou não transmitindo nesta temporada. E infelizmente perdeu bastante o apelo, né? Porque... Quando você pensa que é um torneio em nível estadual, do estado de São Paulo, né, que hoje você tem equipes com possibilidades reais de disputar os playoffs o basquete mais forte do Brasil é do estado de São Paulo. Eu também lamento isso, mas como o calendário do basquete brasileiro faz uma superposição de disputas, veja, o Bauru Basquete voltou a jogar pela Liga agora, nacional. Inclusive perdeu para o Brasília aqui em Bauru. Então existe uma superposição de campeonatos, a gente nunca sabe qual que é o torneio que o time está disputando. Bauru está disputando 3. Não foi esse jogo do Bauru e Brasília que o Bauru perdeu, não foi televisionado também, foi? Esse contra a Brasília na terça-feira, não. Teve uma partida recentemente televisionada, aliás pelo Sport TV, Bauru e Brasília, que Bauru venceu, mas pela Liga Sul-Americana. Sim. Até os dois times avançaram para a segunda fase da competição, que vai ser disputada ainda neste mês de novembro, mas na estreia do NBB não teve televisão, aliás, estão previstas 2 partidas, né, televisionadas do Bauru Basquete neste primeiro turno do NBB, contra Limeira e contra São José, se não me falha a memória. No meu conceito, só para fechar, de jogo perdido, não tem uma partida que eu já falei aqui que não é de futebol, mas que é do handball, a final do Mundial Feminino de Handball, que para mim eu considerei um jogo perdido, porque não estava na grande mídia, muitas pessoas queriam ter acesso a ver esse jogo e só passou nas cidades que tinham o esporte interativo disponível. A partida foi em 22 de dezembro do ano passado e o Brasil ganhou da Sérvia, né? De 22-20. No Caldeirão serve. Sim, trabalho, ganhou no adversário. Esse trabalho, aliás, do blog, ele diz respeito apenas ao futebol nesse momento, Thiago? Exatamente, eles cobrem apenas o futebol e, sinceramente, eu não conversei com eles se eles têm previsão de cobrir outros esportes. Que deveria, né, estender aí para outras modalidades. Mas acho que a paixão deles é o futebol. Sim. Até porque, se a gente for pensar nisso, os jogos de vôlei do Campeonato Paulista também são jogos, se não tiver apelo midiático, vão ter pouco público. Se não houver uma empresa patrocinadora que dá os ingressos para os seus funcionários vestirem a camisa, aparecer na televisão, também são jogos de pouco público. E as dificuldades enfrentadas são muitas também, né? Eles não, como o Fernando Martinez disse na entrevista, eles não possuem patrocínio, não possuem ninguém que banca, então eles tiram do próprio bolso mesmo. Até quando ele citou que estava na Rede TV, que tinha um quadro no Bola na Rede, ele disse que a Rede TV não remunerava eles.
Então era um trabalho, a Rede TV fornecia o carro, fornecia o equipamento, só que não pagavam salário para eles faziam por paixão mesmo. Então se fosse estender para outros esportes, eu acho que ficaria meio complicado por essa questão, falta de dinheiro e até teria que ter mais pessoas para se dispersar entre vários lugares, né? Eu me lembro de um projeto parecido, e entendo até que não faz parte desse projeto do blog, mas num programa da MTV, Rock Go, em algumas participações, existia também um quadro, né, com partidas, resgatando justamente alguns jogos perdidos, né, entre aspas, porque eram partidas do interior do Brasil, interior de São Paulo, interior de algumas regiões também do Nordeste, né? E também era voltado justamente pro futebol e nesse formato aí dos jogos perdidos desse blog. E o resgate da história dos times que talvez até não existam mais e que fizeram certa história dentro do futebol, também existe um espaço no blog. Por exemplo, eles têm uma série que chama Volta ao Passado, e eles contam a história de times que não existem mais, como por exemplo o Corinthians Presidente Prudente, que fez muito sucesso um tempo atrás. Tem o Palmeiras de Franca, Cafelandense, São Manuelense, eu até marquei aqui porque são os nomes até inusitados. Tem Ourinhense, que eu nunca via. Havia um Palmeiras em Franca, Carlos Napolitano? Desconheço. Aqui eu... Lembro do Francano. E em Prudente, a Prudentina foi um time histórico. Exatamente, mas tinha um Palmeiras lá em Franca também. E aqui em Bauru havia o BAC, o Bauru Atlético Clube. Exatamente. Onde Pelé acabou ingressando no mundo do futebol. E só pra falar, eu acho que o público-alvo dos Jogos Perdidos são torcedores assim como o Guilherme, como eu, que torcem para times do interior, que não possuem tanta visibilidade na grande mídia. Então eles procuram contemplar esses torcedores que precisam de informações sobre seus clubes. Não que as próprias cidades não tenham veículos que falem. Por exemplo, as rádios são veículos que geralmente dão informações sobre os times do interior, os jornais locais também. Só que é legal alguém de fora dessa visibilidade para o seu clube e falar, vocês existem e a gente sabe que vocês existem. Tá São certo? partidas importantes no âmbito local, só que no cenário nacional não representam nada, né? Exatamente. E é legal que é toda uma tradição, né? Os clubes não são clubes que surgiram recentemente, em 2004. Não, são times até centenários. Então é bacana ter essa visão. E gostaria de chamar mais uma sonora do amigo Fernando Martinez, falando exatamente sobre a relação do 15 de Jaú e do Noroeste estarem na 4ª divisão paulista do ano que vem, e lamentando esse fato, porque é um duelo que deveria acontecer na 1ª divisão e não na última divisão do Paulista. Você falou quase segunda, que para a Federação Paulista é 2ª divisão. É segunda, né? Mas na prática é a 4ª. Porque tem a 1, a 2, a 3 e aí a 2ª divisão, que engloba, que seria a 4ª divisão. Vamos então acompanhar a sonora do Fernando Martinez. Não, o esquema é não deixar de acreditar e não abandonar o time, cara. Porque se abandonar o time, é aí que não sobe mesmo. Aí, na hora que tá ganhando é fácil. A gente foi há 2 anos atrás fazer a final do Noroeste na Copa Paulista e veio uma porrada de gente de Bauru, cara. Tanto que eles foram campeões, né, aqui em cima do Audax, foram pra Copa do Brasil, legal. Agora é a hora da torcida do Noroeste, assim como a torcida do 15 já está fazendo, né? É que não rola, o time ainda não conseguiu engrenar, não passa nem de fase, né, cara? É um absurdo. Mas não abandonar o time, cara. Já é difícil com torcida. Se deixar de se largar a mão, a gente tá aqui embaixo, que desânimo, aí que não volta nunca mais. Pô, pra mim, Noroeste 15 é time, cara, não é nem pra jogar Série A2, cara. São times de Série A1 e ponto. Não tem discussão, cara. É um crime eles jogarem no que vem numa segunda. E provavelmente vão cair no mesmo grupo, né? Então, você imagina, o Noroeste 15 de Jaú, cara. Quantas vezes aconteceu na 1ª divisão? Você vai jogar na 4ª divisão? É muito deprimente, né, cara? Aí, portanto, a fala do Fernando Martinez, acho que ele usou a colocação aí, né, perfeita, né, deprimente, né? Times Exatamente. como 15 de Jaú, Noroeste, União São João, tem mais tradição na última divisão do que Red Bull da vida, Água Santa agora surgindo no cenário paulista, né, e outros, o Audax também, Grêmio Osasco e outras tantas equipes. Pra gente finalizar, vamos lá pro blog, o endereço, né, porque muitos ouvintes aí do nosso programa, do Observatório do Esporte, ficaram curiosos para saber qual o endereço do blog.
Exatamente, o endereço do blog é jogosperdidos2, o número 2.blogspot.com.br. Então, se você quiser ter esse conhecimento sobre o time do interior, acesse o blog, que é bem legal. E só para finalizar minha fala, frisar mesmo o que o Fernando Martinez disse, que é nos momentos mais difíceis que a torcida tem que mostrar apoio pro time, né? Então, o 15 de Jaú, o Noroeste, nessa situação, então o torcedor não pode abandonar o time, tem que dar força para ele, se mobilizar, ajudar e fazer um apelo também para que o ano que vem os torcedores não sejam torcedores de sofá, né? Vocês saiam de casa, levem o pai, a mãe, o filho, a prima, o tio, o avô, vá até o estádio prestigiar o time da cidade, porque eles estão precisando muito disso. Você é candidato à presidência do 15 de Jaú, do Noroeste? Eu não me misturo com política. É um forte concorrente, viu? Para daqui uns anos se lançar uma chapa, né? E talvez até única, porque do jeito que tá a coisa no futebol do interior. Falando nisso, mandar um abraço pro Murilo Surian, que deu o depoimento dele sobre a epopeia da torcida 15 anos. Ele é um torcedor fanático também, então fica aqui registrado o abraço pro grande Murilo. Tá certo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. E a edição deste sábado do Observatório do Esporte fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com comentários de Carlo Napolitano, Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. A você, ouvinte, um grande abraço e até o próximo final de semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.